Oi pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos estudar as aulas 21 e 22, tudo bem? Que são as aulas de associação de resistores em série. E para isso nós vamos utilizar as coisas que nós vimos nas últimas aulas. Vocês devem notar que eu pulei da aula 19 para a aula 21, porque eu acho que faz mais sentido a gente retomar a aula 20 depois, tudo bem? Eu vou comentar ela na live do dia e mais pra frente eu faço um vídeo explicando o porquê daquilo, porque eu acho que faz mais sentido nessa ordem diferente. Então, olha só. Primeira coisa que eu quero que vocês se lembrem era daquela nossa discussão sobre o campo elétrico ser um campo conservativo. Então, em um circuito fechado, o trabalho realizado é nulo. Sendo assim, a soma de todas as diferenças de potencial aqui nesse circuito devem ser zero. Isso significa o quê? Significa que se eu somar o 1 com o 2 mais o 3 mais esse potencial aqui gerado pelo nosso gerador de tensão, pode ser uma tomada, pode ser uma bateria ou qualquer coisa do tipo, isso aqui tem que dar zero, tudo bem? Outra coisa que eu quero que vocês notem, e isso aqui é sempre, tá? Isso aqui é sempre verdade. Aliás, por isso aqui ser sempre verdade, a gente pode escrever o seguinte, a gente pode escrever que a diferença de potencial U ela é igual a menos a soma das diferenças de potencial em cada parte do circuito. O 1, o 2, o 3, tudo bem? Assim, esse mais esse vai dar sempre zero. Outra coisa que eu quero que vocês notem é aquela história do análogo com corrente de água. Se a gente tiver um circuito fechado pode ser o quê, por exemplo? Pode ser uma daquelas fontes de jardim, sabe? Uma fonte de jardim é um circuito fechado. Por quê? Porque na fonte de jardim nós temos basicamente um reservatório de água, uma bombinha que joga água para cima e essa água vai cair de novo aqui no mesmo reservatório. Então é um circuito fechado, em que a gente tem a água fazendo um ciclo aqui, tudo bem? Nesse circuito fechado, a vazão de água em todos os pontos tem que ser a mesma. Por quê? Porque se eu tiver mais água saindo daqui do que água entrando no meu reservatório, o meu reservatório vai secando. Se eu tiver mais água entrando no reservatório do que saindo dele, o meu reservatório transborda. Então, para eu ter um sistema funcionando, eu tenho que ter a mesma quantidade de água passando por cada ponto do meu reservatório, se ele for um circuito fechado único, tudo bem? E é análogo aqui, então, no caso do nosso circuito elétrico, só que no lugar de água nós temos uma corrente I circulando, tudo bem? Isso significa o quê? Aqui eu tenho 3 resistores com resistências R1, R2 e R3. E em cada resistor eu tenho uma queda de potencial, o 1, o 2, o 3, certo? E essas quedas, esses potenciais em cada resistor podem ser diferentes, não tem problema nenhum deles serem diferentes. O que não pode ser diferente é a corrente. Por quê? A corrente que esse gerador aqui está gerando, ela vai correr em todos os pontos do circuito. Como o circuito está em série, eu não posso ter corrente acumulando em nenhum ponto, eu não posso ter um acúmulo de cargas ali. Então, o que acontece é que por aqui passa uma corrente I1, por aqui passa uma corrente I2 e por aqui passa uma corrente I3. E o que tem que acontecer é que I1 tem que ser igual a I2, que por sua vez é igual a I3. E todos esses são iguais à nossa corrente própria do circuito I, tudo bem? Então, tendo isso em mente é que nós vamos conseguir associar os resistores. Agora, o que significa associar resistores, né? Significa encontrar um circuito equivalente, um circuito com um resistor equivalente. Então, a ideia é simplificar o nosso circuito. No lugar de termos 3 resistores aqui, nós queremos encontrar um circuito com um resistor só. Então, a ideia é criar algo mais ou menos assim, em que eu tenho apenas um resistor que vai ter uma resistência equivalente, tudo bem? Para um mesmo potencial U, certo? Bom, nesse circuito com um resistor, um gerador de potencial e uma corrente circulando, a gente já sabe qual equação que rege a dinâmica das coisas aqui. É aquela que nós vimos na última aula, que diz que a resistência é igual ao potencial dividido pela corrente. É igual a U sobre I, certo? No caso, nós estamos falando de uma resistência equivalente, tudo bem?
Então, nós queremos descobrir quem é essa resistência equivalente combinando essas resistências R1, R2 e R3. Isso significa resolver o circuito. E por que isso é importante? Porque se nós sabemos isso, nós conseguimos calcular, por exemplo, qual é a corrente que passa por esse circuito, quais são as diferenças de potencial em cada ponto dele e por aí vai. Isso nós vamos discutir ao longo dessa apostila, da próxima apostila também. E resolver circuitos é um assunto não exatamente simples, mas também não é complicado. A teoria em si é simples, mas os processos podem dar trabalho. Então eu preciso que vocês aprendam bastante bem essa parte. Olha só, pessoal. Eu estou interessado em descobrir a corrente em módulo que passa, porque não faz sentido falar de corrente positiva, negativa, nem nada do tipo. Então, eu vou usar essa relação aqui, certo? Só que aí eu vou ignorar esse sinal de menos, eu vou considerar ele como se fosse um mais. Eu posso fazer isso? Posso. Por quê? Porque eu estou interessado no módulo das coisas, e o módulo desses dois são iguais, tudo bem? O módulo dessa soma aqui é igual ao módulo desse cara aqui. Tá? Então, olha só, a resistência equivalente eu tenho um potencial U, certo? Eu sei que U, eu vou passar o I multiplicando, U é igual a resistência equivalente vezes I, certo? Só que eu sei também que isso aqui é igual, o U ele é igual à soma da queda de potencial em cada resistor na minha associação em série. Então vamos descobrir quem é a queda de potencial de cada resistor na minha associação em série. E vai funcionar da seguinte forma. Aqui no meu circuito eu tenho os resistores R1, R2 e R3 e neles tem uma queda de potencial, o 1, o 2 e o 3. E é claro que por aqui passa uma corrente I1, I2 e I3, só que elas são iguais, tudo bem? Todas essas correntes são iguais a I. Então, eu posso escrever esse potencial U1 como sendo R1 vezes I, tudo bem? Usando a mesma coisa que a gente usou aqui embaixo. Esse potencial U2 eu posso escrever como R2 vezes I. E esse potencial U3 eu posso escrever como R3 vezes I, certo? Agora, dada essa nossa relação de que U é igual a U1 mais U2 mais U3, e a gente já viu que no circuito equivalente U é igual a resistência equivalente vezes I, eu posso escrever que isso é igual a R1 vezes I mais R2 vezes I mais R3 vezes I. E isso aqui é o que está escrito aqui em cima, tudo bem? Bom, como aqui I aparece 3 vezes e é o mesmo I, eu posso colocar ele em evidência. Então eu fico com o seguinte, olha, a resistência equivalente vezes I é igual ao que sobra aqui, R1 mais R2 mais R3 vezes I, certo? Como eu tenho I dos dois lados, eu posso cancelar. E assim eu consigo descobrir qual é a minha resistência equivalente de um sistema associado em série. Olha só, a resistência equivalente. Ela é simplesmente a soma das resistências. Tudo bem? E se eu tiver 4, é a soma das 4. Se eu tiver 5, é a soma das 5. Então eu vou usar a seguinte notação. Num circuito com N resistores em série, a resistência equivalente é igual ao somatório das resistências de todos os elementos de resistor do circuito. Tudo bem? Só para a gente se lembrar, então, de qual é a ideia-chave por trás dessa dedução, a ideia é que a soma dos potenciais é zero, tudo bem? Isso é muito importante, isso é a lei de Kirchhoff. E a ideia é que em resistores em série, as correntes são iguais. Então, é dessas duas ideias aqui que nós partimos e essa é a física por trás da coisa, tudo bem? A física por trás disso é que a soma dos potenciais dá zero e as correntes de uma associação em série são todas iguais. Para vocês lembrarem disso, ficar na cabeça de vocês, é só lembrar que em série tem a letra I e o que fica igual é a corrente, tá bom? Então é assim que se associa resistores em série. Vamos fazer um exemplo de associação de resistores em série. Então, um bom exemplo de exercício é esse. Vamos supor que exista um cofre protegido por esse circuito.
E o segredo está nesse circuito. Qual é o nome do filme? Bom, aqui nós temos resistores, na verdade, que estão associados em série. Como é que eu sei que é em série? É um atrás do outro. Se eu coloco o meu dedo assim, eu não preciso dividir em dois em nenhum ponto. Se eu tiver que dividir em dois, aí a gente tem uma associação em paralelo, que é o que nós veremos mais pra frente, tudo bem? Então, olha, se passando o meu dedo eu passo em cima de todos os resistores, isso é uma associação em série. Sendo assim, para saber a resistência equivalente, basta somar todas as resistências. Então, é só somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 1. Tudo bem? E esse resultado, como está tudo em ohms, a soma vai estar em ohms também, significa que o resultado, a resistência equivalente é igual a 1 mais 2 dá 3, mais 3 dá 6, mais 4 dá 10, mais 1 dá 11, 11 ohms. Então, o nome do filme é 11 ohms e um segredo. Desculpa, é que eu acho que falando desse jeito as coisas ficam para sempre na cabeça de vocês, ou pela alegria ou pelo trauma. Bom, basicamente é isso que eu tinha para falar da aula de hoje, e eu vejo vocês na live e na próxima aula. Até mais.